Existe um momento em quase todo RPG, em quase toda animação de fantasia, em que o mundo para, aponta para um sujeito específico e diz: "Tu é o escolhido." Em algumas histórias, isso soa como um bênção. Em outras, como responsabilidade. Mas existe uma obra onde isso soa como uma sentença. E é aí que a pergunta começa a incomodar de verdade. Ser herói é um prêmio ou uma punição bem maquiada? Porque dependendo do mundo onde essa história acontece, o herói não nasce para salvar nada. Ele nasce para pagar uma conta que não foi ele quem fez. Buenas, moçada! Eu sou o Gaúcho Saadi e este é o canal do Tchê Animações e Mangás. Se tu curte anime, mangá, animações em geral e esse tipo de conversa onde a ficção encontra a teoria, mas sem aquela enrolação acadêmica de quem fala difícil para parecer importante, já deixa o like, porque eu não vou me enrolar. Já vamos seguir em frente. E se você ajudar o canal a subir ainda mais, só tenho lhe a agradecer e a melhorar. E eu jogo a pergunta para ti: ser herói é escolha ou obrigação? Guarda isso, porque a gente vai voltar nessa ideia lá no final do nosso vídeo. Antes de falar de qualquer coisa, temos que estabelecer uma ideia, que é ser um herói. O herói na ficção, ele não nasce como pessoa, ele nasce como uma função narrativa. É aquele clássico caso do que o sujeito não pediu para nascer, mas já veio com um boleto, carnê e juros para pagar. Tradicionalmente, o herói carrega 3 grandes pilares: um chamado maior do que ele, um conflito claramente definido e uma promessa implícita de recompensa. Não necessariamente felicidade, mas a certeza de que tudo aquilo tem um sentido. Ser herói, nesse modelo, é sofrer, mas sofrer por algo que vale a pena. E aqui eu vou comparar duas obras com propostas extremamente diferentes. Vamos começar a primeira delas com Dragon Quest. Dragon Quest é basicamente a forma mais pura do heroísmo clássico japonês. O herói não está ali como um recurso. Ele é tratado como uma esperança viva. Quando Dai entra em cena, o mundo reage. Mestres se sacrificam para protegê-lo. Companheiros se colocam entre ele e a morte. Vilas apostam tudo na sua sobrevivência. Porque todo mundo entende algo fundamental. Se o herói cair, não é só ele quem perde. O mundo inteiro perde junto. O sofrimento tem propósito. O risco é real. A morte é possível. Mas o sacrifício nunca é automático. Ele é escolha. O herói em Dragon Quest, ele não é descartável. Ele é um investimento narrativo e moral. Porém, temos o contraponto. Temos uma série que está saindo agora na temporada de janeiro de 2026, Yusha-Kei, ou como a gente conheceu no inglês, Sentenced to be a Hero, sentenciado a ser um herói. Olha só o nome, sentenciado, tchê! Yusha-Kei começa onde Dragon Quest jamais pisaria. Ele pega a ideia do herói
e pergunta aquilo que ninguém queria ouvir. E se o mundo precisasse de heróis, mas não se importasse nem um pouco com eles? aqui, ser um herói não é honra, é pena, é punição. E essa punição é cruel. Por quê? Ela vem dentro de um sistema que cria um herói do mesmo jeito que se cria um formulário. O formulário vem em série, ele vem numerado e é substituível. O herói luta, cai, morre, e quando deveria haver o encerramento, ele volta. Não como milagre, mas como procedimento padrão. Cada ressurreição cobra um preço. Apagões, perda de memória, fragmentação da identidade. O corpo retorna, a mente se desfaz. E isso não é erro do sistema. É o sistema funcionando exatamente como ele fora planejado. E aqui entra um terceiro eixo importante de ser analisado. Na tradição do herói trágico, na tragédia grega, desde os gregos antigos, do Édipo rei, até os anti-heróis mais modernos, o personagem luta sabendo que ele vai cair. Só que existe algo fundamental ali. Ele escolheu lutar. Existe consciência, existe dignidade e existe a cartaz. O herói trágico perde, mas perde sendo ele mesmo até o fim. Em Yusha Kei, isso é arrancado do personagem. O herói cai, não de forma simples. Ele não cai de forma trágica. Ele é moído. Ele não tem um encerramento. Não há luto. Não há sentimento de perda para os companheiros. Não há sentido na sua morte. O que deveria ser tragédia vira burocracia. Se compararmos os três grandes tipos de heroísmo que eu citei aqui, temos o seguinte: Dragon Quest, ele trabalha com a ideia do herói ideal moral. E tem o herói que é o herói clássico, padrão, aquele que o mundo tem e precisa dele. O herói trágico, aquele que trabalha com o sacrifício. A sua morte vai solucionar o problema do mundo. Ele escolheu de forma consciente se sacrificar para exaurir o mal, para expurgar a maldade do mundo. E temos Yusha Kei, que trabalha com o herói como punição administrativa. No mundo, o herói é elevado. No outro, ele escolhe cair. E no terceiro, ele é explorado, até não sobrar mais nada. Isso muda completamente a pergunta central da nossa narrativa. Toda ficção revela mais sobre o mundo que a cria do que sobre o mundo do que ela mostra. Dragon Quest nasce da crença, da ordem, da reconstrução, da confiança de que o sistema, apesar de extremamente falho, merece ser salvo. Yusha Kei nasce da desconfiança, da ideia de que sistemas erram, grupos falham, e quando dá tudo errado, meu amigo, sempre sobra para alguém segurar a bomba. E quase nunca é quem mandou apertar esse botão. Existem vários tipos de heróis, como eu já comentei. O Yusha Kei não destrói por completo o conceito do herói clássico, do grande herói, mas a gente conhece que existem vários tipos de heroísmo. O herói clássico, o trágico, o anti-herói e o herói por punição. Nem todo herói nasce da virtude. Alguns nascem do erro coletivo. Então fica a pergunta: tu ainda gostaria de ser herói? Se isso significasse carregar os erros que não foram teus para que o mundo
não precise mudar? Tu aceitaria ser chamado de herói e, em contraponto, perder o que lhe é mais importante? Comente! Quero ver se você concorda ou não. Se esse vídeo te fez pensar, se esse vídeo lhe trouxe algum conhecimento, deixe o like, compartilhe com quem goste de RPG, de animação, para que a gente possa seguir proseando. Porque questionar o heroísmo, às vezes, é a única forma de não repetir as mesmas histórias que vemos por aí. Até semana que vem. Até o próximo vídeo. Os gaúchas de todas as querências.